Sabe por que o motivo dessa música? Porque hoje eu vou fazer você um campeão na redação do Enem. Quer saber como? Vamos subir um monte? Alguém aí tem dificuldade de escrever algum texto? Quando vê um tema, dá um branco, dá um medo terrível. E se aparecer um tema como o de 2018, o que você pensa em fazer? Então hoje eu vou te dar essa dica, mas preste atenção. Antes de falar como começar um texto, é bom lembrar que ele é feito por 3 partes, lembra? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falo disso aqui até demais, não é mesmo? Mas sempre é importante dividir esse texto em 3 partes porque ajuda a organizar melhor as ideias. Lembre-se, um texto coeso lhe ajuda muito mais na hora da correção porque ele é muito mais fluido. Isso lhe ajuda na hora da prova porque é melhor que o corretor leia de uma vez e entenda do que ele tenha que ler 1, 2, 3, 4 vezes e já é ruim para você. Então, divida em 3 partes e entenda que na introdução é necessário que você jogue logo de cara a sua tese. Eu escuto muito por aí. Beleza, eu sei escrever um texto, eu consigo argumentar, mas eu não sei fazer a tese. Eu queria entender um pouco como é que você argumenta sem uma tese. Até porque, para existir uma argumentação, é necessária a sua tese. E como tirar essa tese de dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? Não sei. É mais fácil do que você pensa. Basta você pegar o tema como esse do Enem que a gente vai trabalhar aqui embaixo e fazer uma pergunta. Ou seja, se o tema fala da manipulação do comportamento dos usuários da internet através da utilização dos dados, então transforma isso numa questão. O que eu acho sobre a manipulação do comportamento das pessoas a partir da utilização dos dados da internet? Logo de início eu vou sugerir então que você faça o seguinte. Na folha de rascunho, coloque de lápis lá. Eu acho que... Ei, calma. Não tenha pressa de me dizer que não pode colocar a primeira pessoa no texto. Realmente não pode, mas espere eu lhe dizer. Olha só como eu construiria essa redação. Logo lá, como eu disse, né? Eu acho que a tendência de transformar a sociedade em uma massa homogênea é negativa em qualquer prazo. A manipulação de comportamento é negativa de tal modo que hoje discursos de ódio circulam de forma mais natural nas redes sociais. E o que seria aparentemente benéfico, como uma oferta de músicas ao gosto da pessoa diariamente, pode se tornar um grave problema social. Agora sim, vá lá, reclame. Não pode utilizar a primeira pessoa. Eu sei que vocês vão me dizer isso porque eu escuto isso direto. Apague eu acho que. Lembra que eu mandei você botar de lápis? Apague. Agora veja como é que ficou e veja se você não tem uma tese bonitinha, perfeitinha, redondinha. A tendência de transformar a sociedade em uma massa homogênea é negativa em qualquer prazo. A manipulação de comportamento é negativa de tal modo que, hoje, discursos de ódio circulam de forma mais natural nas redes sociais. E o que seria aparentemente benéfico como uma oferta de músicas ao gosto da pessoa diariamente, pode se transformar num grave problema social. Vai dizer que sua cabeça não explodiu aí com essa dica agora. Pronto, você já tem a sua tese definida. Agora você vai delimitar quais são os argumentos que você vai utilizar para sustentar essa tese. A história de que não pode colocar a primeira pessoa é simplesmente nas pessoas do discurso. Você não pode colocar eu, nós, nem dialogar com seu leitor, usar você, tu, vós. Isso de fato não pode. Mas você está defendendo uma tese. Você tem que argumentar e vender que a sua ideia faz sentido. Então, coloque eu acho que, resolva a sua situação e apague eu acho que. Está tudo pronto. E o que é a argumentação? A argumentação é a sustentação da tese. Você afirma uma coisa e agora precisa defender que aquilo faz sentido. Como? Aí você precisa ter leitura. Trazer pensadores, filósofos, coisas do dia a dia que aconteceram, que você viu no jornal, em revista. Parêntese, aproveite para ler cada notícia que você vê na internet sem ficar apenas na manchete. Clique lá e dê uma olhada, porque às vezes a manchete diz uma coisa e a notícia diz outra. Então se informe direito, belezinha? Utilizando tudo isso, você vai sustentar aquela sua tese. Você vai dizer que aquilo faz sentido, que você tem argumentos
e que não é você sozinho que está dizendo, existem outras pessoas que já disseram. Preste atenção como é que um vendedor faz. Ele tenta lhe convencer de que o produto é importante e mostra que você tem urgência de utilizar aquilo. Eu sugiro até que vocês procurem ver um pouco da forma como o próprio Steve Jobs trabalhava para convencer o consumidor de que o produto dele era importante. Isso é argumentação, isso é importante para o seu texto para dizer que a sua tese é importante e faz sentido. Parece redundante, não é? Mas não é. É super importante porque o texto é um tecido que você costura e ele precisa fazer sentido ao decorrer das palavras. Feita a sua introdução, feito o seu desenvolvimento com toda a argumentação, falta o quê? A conclusão, que é a terceira etapa, lembra? Esse é outro momento que vocês ficam com muito medo, porque vocês precisam dar uma proposta de intervenção para aquilo que você vem discutindo. E aí vocês caem sempre na tríade: educação, família, igreja. Mas não só eles precisam resolver o problema, nem leis endurecidas, viu? Por favor, não coloquem isso no texto de vocês. Além disso daí que já existe, que todo mundo já colocou, tente pensar o seguinte: duas coisas. Primeiro, o texto é um ato de cidadania. E você, como cidadão, precisa fazer alguma coisa, correto? Correto. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, porque eu não posso colocar a primeira pessoa. Mas eu sou cidadão de uma sociedade. Aí está o segredo. O que eu, enquanto sociedade, posso fazer? Segundo ponto. Você está criticando alguma coisa no texto. O que você precisa resolver? Aquilo que você criticou lá na sua tese. Então, dê uma proposta de intervenção que resolva este problema. Veja só esse texto, como eu terminaria. Que haja uma discussão com a sociedade relacionada à maneira pela qual os algoritmos estão sendo utilizados. E que a partir desta discussão seja elaborado um documento que reja as empresas e ou redes sociais na limitação do seu uso para fins específicos a uma sociedade, permitindo, assim, uma vida para além dessas bolhas. É bom lembrar que essa conclusão só existiria se eu tivesse dito no meu texto que seriam bolhas sociais e quais são esses fins específicos. Isso é importante. Lembra que eu disse, o texto é um tecido que precisa das suas palavras muito bem definidas para ser bem bonitinho. Isso é uma alegoria que eu criei, ninguém que eu saiba utiliza essa história de tecido. Mas eu entendo como tecido porque quando você pega um pano cheio de retalho, ele fica feio. Ninguém quer usar aquele pano, mas quando você pega um tecido que foi bem costurado, foi bem desenhado e harmônico, você quer usar aquele tecido nas suas roupas e por aí vai. Então o texto é parecido com isso. Por isso que eu estou utilizando essa alegoria aqui, beleza? Viu como é fácil costurar um texto dissertativo argumentativo? Apresente a sua tese, questione-se, apresente os argumentos para sustentar essa tese e resolva o problema que você está criticando. Simples desse jeito, mais simples do que isso, só dois disso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se é a primeira vez que está chegando nesse canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, divulgar entre seus amigos e não só ali não, viu? Se inscreva aí que eu tô de olho em quem está se inscrevendo, tá ok? Um abraço e tchau!